Se você tem fibromialgia ou conhece alguém que tem, esse vídeo é para você. Nesse vídeo nós vamos falar o que é fibromialgia, quais as causas, quais são todos os sintomas que uma pessoa com fibromialgia pode ter, como que é feito o diagnóstico, qual que é o tratamento que é utilizado para essa condição e também tudo que está alterado no corpo de quem tem fibromialgia. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e se esse assunto te interessa, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. A fibromialgia ou síndrome fibromiálgica é a segunda condição reumatológica mais comum. Ela é mais frequente em mulheres dos 30 aos 50 anos e a sua principal característica é a dor generalizada. A fibromialgia é uma condição incapacitante, ela limita as atividades diárias, mas ela não é progressiva nem degenerativa. E segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 2,5% da população mundial tem fibromialgia. Bom, e quais são as causas, né? O que causa a fibromialgia? Quais são as hipóteses que a gente tem? Primeira delas, predisposição genética. E por que disso, né? Porque a gente sempre desenvolve a doença que a gente pode desenvolver. A gente só desenvolve a doença que a gente pode desenvolver geneticamente. Por exemplo, imagina duas pessoas que são fumantes. Uma desenvolve um problema cardíaco e a outra câncer de pulmão. Se elas têm o mesmo hábito, o que determinou que elas desenvolvessem doenças diferentes? Isso foi a genética delas, tá? Então, se você tem fibromialgia, com certeza uma predisposição genética você tem, tá? Uma segunda causa que é muito comum são traumas emocionais ou eventos estressantes que a pessoa passa e isso acaba sendo um gatilho para o desenvolvimento de fibromialgia. Terceiro, que também pode ser um gatilho, são infecções, como por exemplo pelo vírus Epstein-Barr. E por último, às vezes a pessoa já tem uma doença articular inflamatória e aquilo acaba levando essa pessoa a desenvolver fibromialgia também. Mas assim, essas são as hipóteses que a gente tem e como nem todo mundo que tem fibromialgia passou por alguma dessas situações, é difícil estabelecer uma relação clara de qual seria mesmo a causa da fibromialgia. Tá? E quais são os sintomas de uma pessoa que tem fibromialgia? O primeiro deles, que inclusive tem que estar presente para que a pessoa receba o diagnóstico, é a dor generalizada. E essa dor tem que estar presente no corpo inteiro para que ela receba o diagnóstico e pode ser na forma de formigamentos ou agulhadas. Além da dor, outros sintomas que estão muito presentes em pessoas com fibromialgia são fadiga física e mental, distúrbios do sono, disfunções cognitivas como fibrofog, comprometimento da memória e da concentração, dor de cabeça, dor abdominal, alternância entre constipação e diarreia, síndrome do intestino irritável, rigidez matinal, sensibilidade à luz, cheiros e barulhos, síndrome das pernas inquietas, ansiedade, depressão, distúrbios do humor, emoções negativas, inchaço, distúrbio da articulação temporomandibular e formigamento nas mãos e nos pés. Esses são todos os sintomas que uma pessoa que tem fibromialgia pode sofrer com eles, né? E assim, nem todo mundo que tem fibromialgia vai ter todos esses sintomas, mas são sintomas que podem estar presentes, tá? E aí, como que o diagnóstico vai ser feito? O diagnóstico, ele é clínico, ou seja, ele vai ser baseado naquilo que o paciente relata ao médico, tá? Não existe nenhum exame que detecta a fibromialgia, então ele vai ser feito por exclusão, que é basicamente, se não existe nenhum exame laboratorial e nem de imagem que justifique os sintomas que você tem, as dores que você tem, e esses sintomas estão presentes por mais de 3 meses, esse paciente vai receber um diagnóstico de fibromialgia, tá? E como que o médico indica o tratamento para fibromialgia? E aí, ele é baseado, o tratamento tradicional, ele vai ser baseado em 3 pontos. Primeiro, a medicação que o médico vai prescrever. O médico também costuma indicar exercícios aeróbicos que costumam ajudar muito quem tem fibromialgia. E o terceiro ponto é a indicação de terapia, principalmente a abordagem cognitivo-comportamental, que é muito interessante para quem tem fibromialgia. E aqui eu separei uma listinha de quais medicações o médico costuma prescrever. Anotei aqui para não esquecer de falar nenhuma para vocês. E aí, dentre as medicações, né, vão ter analgésicos, como o tramadol e o paracetamol. Também podem ter antidepressivos, como a duloxetina, milnaciprano e a amitriptilina. Os anticonvulsivantes, como a pregabalina e a gabapentina. Relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina e a tizanidina. Hipnóticos, como o zolpidem. E antipsicóticos como a quetiapina, tá? Esses são alguns dos medicamentos que os médicos costumam prescrever para quem tem fibromialgia, tá? Só que esses medicamentos, quando eles são prescritos isoladamente, ou seja, só um deles, eles não costumam ter um efeito clínico, né, de resolução dos sintomas muito relevante na maioria dos pacientes. Então, para evitar isso, né, os médicos costumam fazer combinações
de medicamentos, para que aquele paciente consiga ter um efeito melhor, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Mas assim, os medicamentos, eles normalmente têm um mecanismo de ação, né? Eles vão agir por uma via no nosso corpo e eles também têm muitos efeitos colaterais. E como eles não conseguem resolver, né, todos os sintomas, um medicamento não resolve todos os sintomas, imagina você ter que tomar um remédio para cada sintoma que você tem, sendo que a gente viu que são inúmeros sintomas de fibromialgia, né? Claro que esse medicamento vai ser muito importante, mas como a fibromialgia é uma condição crônica, que ainda não existe, né, relato de cura, apenas desse tratamento e na busca por melhorar a qualidade de vida do paciente, é importante que a gente utilize outras estratégias. E aí, nesse caso, vai entrar a nutrição, estratégias de estilo de vida, suplementação, tudo isso vai ser muito importante para que você melhore a sua qualidade de vida, reduza os sintomas e é possível, inclusive, reduzir a quantidade de medicamentos que você usa, tá? E aí, como que é feito isso? Né? Antes da gente falar dessa parte, né, de como a nutrição pode atuar, outros pontos, né, outros fatores de estilo de vida e também a suplementação, a gente precisa entender o que está alterado dentro do corpo de uma pessoa que tem fibromialgia. Né? A gente olha ali quais são as funções que estão alteradas, quais são as vias que não estão funcionando muito bem, porque quando a gente identifica isso, a gente consegue atuar de maneira mais eficiente, tá? E é isso que a gente vai ver agora, o que está alterado no corpo de uma pessoa que tem fibromialgia. E a primeira coisa que está alterada no corpo de uma pessoa que tem fibromialgia é a sensibilização central, que é o que? O cérebro aprende a sentir dor. Tá? E o que acontece? O cérebro e a medula espinhal começam a amplificar os sinais que antes não eram dolorosos. É como se o volume da dor estivesse sempre aumentado. Então, estímulos que antes não eram dolorosos passam a ser, e esses estímulos dolorosos passam a ser percebidos com uma intensidade exagerada. Tá? E por que isso acontece? Porque em quem tem fibromialgia há um aumento do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Ele vai deixar os neurônios hiperexcitáveis. É como se fosse uma rede elétrica que está sobrecarregada e ela está sempre com risco de curto-circuito. Tá? É basicamente isso, esse aumento de glutamato. E além do aumento do glutamato, esse neurotransmissor excitatório, há também uma redução do GABA, que é o neurotransmissor do relaxamento, que ajuda na inibição da dor, que é como se fosse o freio do sistema nervoso. E além da diminuição do GABA, há também uma diminuição da serotonina e da noradrenalina, que são neurotransmissores que participam da via de modulação da dor. Então, elas ajudam a reduzir a intensidade, a percepção de dor. E como esses são neurotransmissores que estão diminuídos, é como se a gente perdesse um pouco esses analgésicos internos que o nosso próprio corpo produz. Tá? Então, essa é a primeira coisa que está alterada em quem tem fibromialgia. O segundo ponto é uma disfunção no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é o eixo responsável pela resposta ao estresse, e há uma desregulação nesse eixo. O que acontece? É como se no início esse eixo trabalhasse demais, então há um estresse crônico e há um aumento do cortisol. Mas aí ele trabalha tanto que com o tempo ele cansa, é como se ele se exaurisse e aí acaba gerando uma hipoatividade desse eixo, ou seja, uma redução do cortisol. E isso leva a sintomas como exaustão, fadiga e piora da dor. Por quê? Porque o corpo está menos capaz de lidar com situações estressantes e desafiadoras. A terceira coisa que está alterada em quem tem fibromialgia são as mitocôndrias, que estão disfuncionais. E as mitocôndrias, elas são as fábricas de energia das nossas células. Elas são parte das nossas células que produzem energia, produzem ATP. É como se fosse o combustível do nosso corpo. Então, se as mitocôndrias estão disfuncionais, elas produzem menos ATP. Se a gente tem menos ATP, a gente tem menos energia, menos combustível. E isso leva a sintomas como dor, cansaço, fadiga, piora da cognição. Tá? E além dessa diminuição do ATP, há também um aumento de estresse oxidativo, da produção do que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, que geram esse estresse oxidativo, que é basicamente como se as nossas células se enferrujassem, como se fossem sujeirinhas ali nas nossas células que impedem que elas funcionem adequadamente. Então, se elas não funcionam adequadamente, gera um dano, né, celular, piora da função e acontecem também todos esses sintomas que eu comentei anteriormente. Quarto ponto, há um aumento da neuroinflamação, que é a inflamação lá no cérebro. E por que isso acontece? Porque há uma ativação da micróglia, que é o sistema imune do cérebro. E isso aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, a interleucina 8 e o TNF-alfa. E isso vai amplificar alguns sintomas, né? Piorar alguns sintomas, como a dor, piorar o sono, piorar a qualidade do sono, piorar a ansiedade, depressão, aumentar a fadiga, piorar a cognição.
Então, tudo isso está relacionado com essa neuroinflamação também. E por último, o quinto ponto que está alterado no corpo de quem tem fibromialgia é a parte intestinal. Existe ali uma disbiose. A disbiose é um desequilíbrio dos micro-organismos que vivem ali no intestino. E se existe esse desequilíbrio, há o que a gente chama de leaky gut, que é um intestino vazado mesmo, um aumento da permeabilidade intestinal. Imagina uma peneira velha, que a peneira foi feita para coar ali, né, e reter o que não é para passar, só que quando ela tá velha, já tá frouxa assim, ela deixa passar tudo que não era para passar. E é isso que acontece no nosso intestino. Ao invés das células estarem juntinhas, elas estão separadas e passa coisas que não deveriam passar. Inclusive o que a gente chama de LPS, que são lipopolissacarídeos, fragmentos de bactérias que estão ali no nosso intestino que quando passam para a corrente sanguínea, eles vão ativar o sistema imunológico, que vai aumentar a produção de citocinas pró-inflamatórias, gerando uma inflamação sistêmica e também uma neuroinflamação, que é o quarto ponto que a gente comentou. E uma outra coisa que eu queria destacar aqui é que quando há essa inflamação, a gente consome ali triptofano, por exemplo, que é um aminoácido que vai ser usado para produzir serotonina. E quando existe essa inflamação, esse aminoácido que seria usado para produzir serotonina, ele vai para uma via pró-inflamatória. Então, a gente fica deficiente de serotonina, que é uma das coisas que já está diminuída em quem tem fibromialgia, que a gente viu lá no início. E então, pioram os sintomas, né, de dor, fadiga, ansiedade, depressão, piora da cognição, aumento da dor, porque a serotonina é responsável, né, participa da via de modulação da dor. Então, a inflamação vai piorar muito, né, essa desbiose intestinal gerando essa inflamação piora muito os sintomas de quem tem fibromialgia. Esses eram os pontos que estão alterados no corpo de quem tem fibromialgia que eu queria trazer aqui para vocês. E quando a gente tem clareza desses pontos, a gente consegue atuar de maneira mais eficiente, porque a gente vai conseguir usar a nutrição, a suplementação, o estilo de vida, fatores de estilo de vida que conseguem atuar nesses pontos, modulando todas essas vias e, consequentemente, diminuindo os sintomas e melhorando a sua qualidade de vida. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Qual que é a melhor dieta para quem tem fibromialgia? O que você pode fazer? Como que a nutrição pode te ajudar? Se esse é o seu caso. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te esclarecido muitas coisas, tenha te ajudado. E se você gostou, não esquece de curtir. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também para eu saber, para eu conseguir te ajudar, tá bom? Compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa, que tem fibromialgia. Também não se esqueça de se inscrever no canal para ser notificado quando um vídeo novo for lançado, tá bom? E se você tem fibromialgia e quer ter um acompanhamento nutricional comigo, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai ser um prazer te acompanhar nesse processo. Um beijo e até o próximo vídeo.